eu entrei na faculdade em 82, no mesmo ano que eu comecei a ler a Ciência Hoje, no mesmo ano que a Ciência Hoje começou a ser publicada. Então, ou seja, a Ciência Hoje não foi importante para que eu escolhesse a minha carreira, eu escolhi por outros motivos, mas eu ganhei uma assinatura da Ciência Hoje, da Micheline Nussensweig. Eu não me lembro se ela trabalhava já aqui na Ciência Hoje ou se ela começou a trabalhar depois, não me lembro. Mas ela me deu de aniversário uma assinatura e eu comecei a ler já a Ciência Hoje naquela época. E gostei muito, acho que já lia divulgação científica desde adolescente, lia Scientific American, lia La Recherche, meu pai recebia essas revistas e eu tinha interesse já em ciências, na época eu estava fazendo física. Então, quando saiu a Ciência Hoje, eu achei muito interessante e não sei se é um pouco retrospectivo, mas o que me chamou muita atenção, também corresponde ao projeto da revista, é que havia muita ênfase em assuntos brasileiros, não apenas uma revista feita por brasileiros, mas até mais do que isso, o que eu gostei foi que eram assuntos brasileiros, assuntos que permitiam a gente entender um pouco melhor o país e isso ficou muito claro desde o primeiro número, né? No meu caso, como eu trabalho com o pessoal de filosofia, que em geral, infelizmente, é ignorante em ciência, né? O termo não é muito exagerado, sabem muito pouco de ciência, também porque não gostam. A Ciência Hoje, alguns artigos eu já utilizei para que eles possam aprender alguma coisa, porque muitas vezes nas minhas aulas a gente não consegue acompanhar, né? Então tem um artigo, por exemplo, do já falecido professor Fernando Lobo Carneiro sobre Galileu. Galileu, segundo Lobo Carneiro, foi o criador da resistência dos materiais. Então esse tipo de trabalho que sai publicado na Ciência Hoje eu também já utilizei. Quer dizer, por exemplo, quando é importante dar algum tipo de informação histórico-científica para eles, a Ciência Hoje contém um material muito importante, muito interessante. Além do que, eu acho que outra coisa que é muito interessante, que a Ciência Hoje também ajuda muito, é a fazer com que as pessoas tenham uma noção da ciência diferente, de quem faz ciência, como se faz, por que se faz. Ou seja, a multiplicidade, no caso das entrevistas, a multiplicidade de pessoas que já foram entrevistadas na Ciência Hoje, ou pela Ciência Hoje, é fundamental para quebrar a ideia de que o cientista é um nerd, que o cientista é um prepotente, ou que o cientista não se preocupa com coisas do dia a dia. Então acho que quebra um pouco a imagem de que fazer ciência é alguma coisa para poucos ou que exige condições especiais. Eu acho que não, acho que a própria existência da Ciência Hoje, né, ela é sinal de que é possível fazer ciência no Brasil e muito boa ciência. Aquecimento global. Melhor tentar consertar o planeta. Uma campanha Instituto Ciência Hoje, em parceria com a TV Globo. Bom, esse ano eu fui passar o carnaval em São Miguel dos Milagres, na praia no norte de Alagoas. E certo dia a gente foi fazer um passeio que eles chamam Passeio do Peixe-Boi. E aí a gente pegou um carro lá, enfim, alugamos um carro, na verdade um sujeito que dirigiu um carro pra gente até chegar nesse projeto. E no meio do caminho ele parou o carro e por algum motivo abriu o porta-mala. E quando ele abre o porta-mala tem uma pilha de revistas Ciência Hoje. Eu falei, caramba, no meio do nada, na praia, no norte de Alagoas, lugar super simples e tal. E ele falou, não, minha mulher é professora e ela distribui sempre as revistas para as crianças, ela gosta muito de dar aula com as revistas e explorar o que tiver escrito, enfim. Aí foi isso, a história é essa, que eu achei super curioso de estar lá num lugar super simples e dar de cara com as revistas no meio do nada. A
ciência está em busca das soluções para o aquecimento global. A primeira delas é abrir seus olhos. Uma campanha Instituto Ciência Hoje e Rede Globo. Meu contato com a revista Ciência Hoje vem desde os anos 80, mais para o final da década. Nessa época eu tinha muito claro uma tendência para a área de exatas, mas eu não sabia exatamente qual carreira que eu seguiria, se seria física ou engenharia. O caso é que eu tinha interesse muito grande tanto por desvendar o mistério da natureza, que seria mais o trabalho do físico, quanto por pesquisa em tecnologia. E eu procurava satisfazer toda essa curiosidade por questões da área de exatas num contato com materiais de divulgação, como livros, revistas, entre as quais a Ciência Hoje. Nessa época, entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, algumas edições me chamaram muita atenção. Eu lembro, por exemplo, de uma em 89, que trazia na capa a imagem do Galileu e falava sobre a engenharia de Galileu. Me lembro também de uma edição sobre supercondutores, mais ou menos dessa época. Mas uma edição que me chamou muita atenção e marcou muito foi uma de 93, que eu guardo até hoje com muito cuidado, onde tinha um artigo muito interessante explicando como se formam os raios nas nuvens de tempestade. Bem, desde a infância eu tinha um interesse muito grande por tentar desvendar a natureza, mas também um fascínio por eletricidade, tanto tecnologia quanto fenômeno. E a formação de raios em nuvens de tempestades era algo muito curioso, me despertava muita curiosidade. E na época da escola a gente não conseguia ter explicações muito satisfatórias por parte dos professores, cada um dava uma explicação diferente, enfim. E pela primeira vez eu li um material explicando como se formavam os raios nas nuvens de tempestade. É um artigo de alguns pesquisadores do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Yara Pinto, Osmar Pinto, e nesse caso tem até uma terceira autora, o Rosângela Gin. E eles explicam passo a passo como se formam os raios nas nuvens, falavam sobre os raios negativos, os positivos, que são os mais danosos e mais frequentes no Brasil. Enfim, bom, esse foi um exemplo de dentre tantos outros artigos muito interessantes com que eu tive contato nesses anos todos, em revistas de divulgação, na Ciência Hoje. Mas o que eu gostaria de enfatizar é justamente que a divulgação científica é muito importante. No meu caso, por exemplo, o despertar da minha vocação profissional não dependeu de ter tido contato com esses materiais, porque já era algo anterior. Mas eu imagino que muitas pessoas possam ter sua vocação científica despertada no contato com esses materiais de divulgação, com bons materiais de divulgação científica. E mesmo as pessoas do público em geral também têm o direito de tomar conhecimento do que se passa no meio acadêmico, nas universidades, nos centros de pesquisa, que em princípio para elas pode parecer algo muito distante, mas é muito importante quando os artigos de divulgação transmitem esse conhecimento de uma forma clara, uma linguagem acessível ao público em geral. Por isso eu quero parabenizar a revista por essa iniciativa já há tanto tempo, há 30 anos. Eu espero que continue ainda por muitos anos. E agora a previsão do tempo. No Sudeste, tempo bom, com sol na maior parte do dia. Quer dizer, pode haver chuvas e muitas trovoadas. E risco de enchentes. Ou melhor, está mais para nublado com temperaturas elevadas que podem cair, claro. O clima está mudando rápido e a sua consciência está? Possibilidade de nevar? Uma campanha Instituto Ciência Hoje e Rede Globo. Eu trabalhei na Ciência Hoje durante um ano, em 2001, e eu não tinha ideia do que era esse universo da ciência, da divulgação científica. Foi muito importante para mim tomar contato com isso. A partir daí eu passei a olhar a ciência, principalmente a produção brasileira, com outros olhos, dando muito valor a isso. Quem mandou mexer com a mãe natureza? Quem mandou? Hã? Olha, é rico, velho, pobre, criança. Todo mundo vai sofrer as consequências. Os mares vão subir, E a inundação vem aí, a seca também. As florestas vão desaparecer, os alimentos vão sumir. Quem mandou mexer com a mãe natureza? O que antes parecia loucura pode virar uma realidade. Aquecimento global. Ainda dá tempo de impedir.
Uma campanha Instituto Ciência Hoje e Rede Globo. Meu nome é Margarete Mármore, eu sou jornalista e trabalhei para a sucursal da Ciência Hoje em Brasília de 1989 a 1995. Meu trabalho na sucursal se dividia basicamente em duas grandes frentes. Uma delas era nos ministérios, principalmente da ciência e tecnologia, e também no Congresso Nacional e nas instituições de apoio à pesquisa em Brasília. E nessas instituições eu estava sempre atrás de notícias de interesse da comunidade científica, nas áreas de ciência e tecnologia, naturalmente, e também nas áreas de educação, meio ambiente e saúde. A minha outra frente de trabalho era nas instituições de pesquisa em Brasília, principalmente na Universidade de Brasília e Embrapa, onde eu tinha contato direto com os pesquisadores. E hoje em dia, quando eu penso um pouco assim, sobre o meu trabalho na Ciência Hoje naquele período, eu me lembro que eu gostava muito do que eu fazia, da cobertura de ciência e tecnologia, das políticas governamentais, né? Mas que eu acho que o que realmente me marcou e que me enriqueceu mais como profissional e também como pessoa foi meu contato diário com os pesquisadores. Acho que através dos pesquisadores com que eu entrevistava, ou aos quais eu encomendava artigos, eu discutia artigos, eu consegui descobrir um outro Brasil, eu consegui alargar a minha visão do Brasil. Foi através dos pesquisadores com que eu tive contato, que eu descobri, por exemplo, o Brasil dos Yanomamis, ou o Brasil dos cavalos de Roraima, ou o Brasil da grande biodiversidade do Cerrado. Bom, depois, apesar de tanto tempo e apesar da distância, hoje em dia eu moro na Dinamarca, eu tento acompanhar o desenvolvimento, os avanços da Ciência Hoje, do Instituto Ciência Hoje. Deixei grandes amigos na Ciência Hoje e foi na Ciência Hoje também que eu vi uma das equipes, eu trabalhei com uma equipe que muitos dos quais ainda permanecem na revista, uma equipe altamente engajada com a causa do projeto Ciência Hoje, que eu acho muito importante e que eu espero, para o qual eu espero continuar colaborando sempre que possível, de uma maneira ou de outra. E quero que esse projeto continue, apoio muito e espero que daqui a 30 anos eu possa estar presente na comemoração dos 60 anos da Ciência Hoje. Parabéns, Ciência Hoje. Vem cá, quando você começou, te falaram que vida de pesquisadora dessa moleza toda? Tudo pela ciência, rapaz. Tudo pela ciência. Ciência é trabalho duro e persistente. Ciência vale a pena. Uma campanha Rede Globo em parceria com o Instituto Ciência Hoje. Eu conheci a Ciência Hoje em sala de aula, quando eu estava no primeiro ano de faculdade. Fazia biologia em São Carlos e a professora de língua portuguesa era a professora Ada Natal Rodrigues, que ficou fascinada com o lançamento da revista. Na época ela levou para a sala de aula e eu lembro que nós discutimos esse artigo sobre Cubatão, que gerou uma polêmica muito grande. E eu nunca poderia imaginar que dali 2, 3 anos eu viria a ser convidada, recém-formada ainda, biologia, para ser jornalista da revista. Uma coisa que para mim era totalmente inusitado, porque jornalista científico naquela época nem existia no Brasil. Então eu conheci a revista em sala de aula em 82 e em 85 eu tive a grata surpresa de começar a trabalhar como jornalista. Tem uma história longa com a revista. Quem me convidou para trabalhar na revista foi o professor José Albertino Rodrigues. Na época eles fundaram uma sucursal para cobrir o interior de São Paulo, que já tinha uma produção acadêmica legal. E desde lá, então, eu venho acompanhando a trajetória. Acabei me tornando fascinada pelo jornalismo científico, pela divulgação, pelo ensino. E hoje eu sou uma das mascotes mais velhas da revista. Um surfista e um cientista.
O que pessoas tão diferentes entre si podem ter em comum? A juventude. Ciência é juventude e aventura. Ciência vale a pena. Uma campanha Rede Globo em parceria com o Instituto Ciência Hoje. Queridos amigos da Ciência Hoje, eu estou aqui no Forte de Copacabana, numa manhã linda, tentando fazer para vocês um presente de aniversário pelos 30 anos da revista com essas imagens. Hoje está acontecendo o último dia do TEDx Rio +20, em que muitas questões sobre sustentabilidade estão sendo discutidas com foco no futuro do nosso planeta. E todas essas questões, o primeiro contato que eu tive com elas foi durante um ano em que eu trabalhei na revista Ciência Hoje. Eu tenho uma admiração gigante pelo trabalho que vocês realizam, pelo Instituto Ciência Hoje das crianças, e queria deixar aqui meu vídeo em forma de beijo presente pelos 30 anos da revista. Um beijo a todos, que muitos outros 30 anos venham para a Ciência Hoje. Ciência é profissão. Ciência vale a pena. Uma campanha Rede Globo em parceria com o Instituto Ciência Hoje. Bom, quando esse primeiro número foi lançado na SBPC em 1982 em Campinas, eu morava em Campinas e acho que era na época das férias, por volta de julho. Era meu aniversário naquela época mais ou menos também, quer dizer, 20 de julho, meu aniversário. Então meu pai estava lá para fazer o lançamento da revista, eu morava ali. E eu conhecia já a secretária da Ciência Hoje, sempre visitava antes, né, aqui no Rio mesmo. Então eu não sei como fui parar lá na banquinha que a gente tinha, vendendo as revistas. Eu me lembro particularmente do diretor da minha escola aparecer lá, ficar surpreso de me encontrar ali. As novas tecnologias melhoram a vida de todo mundo. Todo mundo mesmo. Querida, eu te retorno depois. Agora eu estou no meio de uma reunião. Ciência é inclusão social. Ciência vale a pena. Uma campanha Rede Globo em parceria com o Instituto Ciência Hoje. Meu nome é Miriam Del Vecchio, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná, dou aula na graduação do curso de jornalismo, no mestrado em comunicação social e no doutorado em meio ambiente e desenvolvimento. Na verdade, a Ciência Hoje entrou na minha vida no final dos anos 80, no começo dos anos 90, quando eu já trabalhava um pouquinho com jornalismo e ciência, e eu vim para Curitiba para trabalhar na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu gostava muito da área e me dedicava bastante a ela, e nesse circuito de trabalho eu acabei conhecendo a professora Glacy Zancan, que foi por 2 vezes presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e que era uma das mais destacadas cientistas aqui da Universidade Federal do Paraná, atuando fortemente na área de bioquímica e com uma inserção também nas grandes discussões nacionais sobre ciência e tecnologia. Ela me convidou na época para trabalhar na sucursal da Ciência Hoje aqui em Curitiba. A minha relação com a revista como jornalista não foi tão longa, foi breve, de uns 2 anos, 2 anos e meio, mas dessa relação eu acho que ocorreram grandes frutos para a minha vida profissional. Além da minha relação de amizade com a professora Glacy Zancan, me despertou uma curiosidade muito grande a questão do jornalista dentro de uma revista que foi criada por pesquisadores. Como resultado dessa minha inquietação surgiu a minha dissertação de mestrado, que foi defendida em 1992 na Universidade Metodista de São Paulo, com o título de Ciência Hoje nas Bancas. Depois, mais tarde, a revista Ciência Hoje, para minha surpresa, acabou se estabelecendo aqui no campus da Universidade Federal do Paraná, mais recentemente, e a gente começou também uma parceria
entre o curso de comunicação, o curso de jornalismo e a revista. Eu comecei a oferecer uma disciplina de jornalismo científico. Dessa disciplina, alguns alunos muito interessantes e muito interessados em jornalismo científico surgiram e acabaram também se tornando jornalistas da revista Ciência Hoje. A partir da minha relação de confiança que eu estabeleci com a professora Glacy, 2 anos antes dela falecer, ela me pediu para mim confeccionar, elaborar uma memória do curso de Bioquímica da Universidade Federal do Paraná, que foi curso pioneiro, o primeiro mestrado e o primeiro doutorado aqui da nossa universidade. E esse livro vai ser lançado esse ano, nos anos de 100 anos, né, da Universidade Federal do Paraná, uma edição comemorativa, faz parte da memória dos 100 anos. E nasceu dessa relação de confiança com a Glacy, a partir do momento que ela me convidou também para trabalhar em Ciência Hoje, no começo dos anos 90. Então, a minha relação profissional com a revista, ela rendeu, na minha opinião, bons frutos, e principalmente a revista Ciência Hoje foi uma grande inspiradora do amor, do carinho que eu tenho hoje pela área de jornalismo científico e pela vontade que eu sempre tenho de formar mais alunos nessa área para divulgar ciência no Brasil, que eu acho assim fundamental. Ciência é criação e arte. Ciência vale a pena. Uma campanha Rede Globo em parceria com o Instituto Ciência Hoje. Todo ser humano é um cientista por natureza. É só continuar. Ciência é a base do futuro. Ciência vale a pena. Uma campanha Rede Globo em parceria com o Instituto Ciência Hoje. Eu estava assim, no ensino médio, no final do ensino médio, meio do ensino médio, e eu me lembro de ver a revista. Até aquele momento, a única revista assim, científica que a gente tinha acesso no Brasil era a Scientific American, que era uma revista importada, cara, e em inglês, então não era assim de fácil acesso para todo mundo. E de repente você aparece a revista com artigos assim bem escritos, interessantes, e começa assim uma relação muito agradável assim, para quem é curioso, né? Desde a parte de artigos até a parte de cartas do leitor, que você vê que ela sempre teve uma interação muito forte com os leitores, né? Sempre foi um objeto assim próximo das pessoas. Então eu quando estava assim, no final do ensino médio, no início da faculdade, me lembro de vários artigos que eu li, que foram assim, bastante marcantes. Olhando as capas das revistas, me lembro, é incrível como eu me lembrava assim, claramente das capas aquela dos primatas, tem uma que tem um artigo sobre física quântica, um dos primeiros artigos de física quântica que eu li, sobre interpretações e paradoxos da física quântica, foi na Ciência Hoje, no ano dos primeiro, segundo ano da Ciência Hoje. Teve um artigo que realmente me marcou muito, que foi um artigo do Manfredo Perdigão do Carmo, sobre a matemática das películas de sabão e sobre superfícies mínimas. Então era um problema assim que começa falando uma bolha de sabão, que é algo que toda criança já brincou, e aí começa a desenvolver ideias geométricas e de superfícies mínimas e problemas de geometria diferencial, e vai introduzindo conceitos. E no final do artigo ele está comentando resultados assim que na época recentes, que tinham sido demonstrados há poucos anos, ou naquele mesmo período que o artigo foi escrito, e inclusive por pessoas no Brasil. Então isso contextualizava a coisa de uma forma muito empolgante. A ciência hoje colocando esse universo intelectual em contato com as pessoas aqui, com artigos escritos por pessoas daqui e com trabalhos feitos por pessoas daqui, faz com que você sinta que você faz parte de um universo intelectual, um universo criativo
que antes era talvez pertencia a um mundo distante, né, nosso, e de repente você não, tá aqui, você é um produto de ótima qualidade e feito aqui para pessoas daqui e com assuntos daqui e com assuntos internacionais, então, e gerais, né, então realmente é uma luz assim que se abriu acho que no universo intelectual de muitas pessoas, e eu sou certamente grato a ter casado, de eu estar no ponto certo, digamos assim, entrando na universidade e tendo esse universo de ideias à disposição. Querido, nosso amor é pra sempre? Nada é pra sempre, benzinho. Nem o universo é eterno. O quê? O que foi que você disse? Repete. Não, eu falei que o amor... Não, que história é essa de que o universo não é eterno? Você não acredita na teoria do universo cíclico, não? Mas essa ideia é completamente retrógrada. O universo se originou de uma grande explosão, do Big Bang. Ciência se constrói com dúvidas e controvérsias. Ciência vale a pena. Uma campanha Rede Globo em parceria com o Instituto Ciência Hoje. Até onde um menino simples, nascido e criado no interior, pode chegar na vida. Até o espaço. Ciência é integração social. Ciência vale a pena. Uma campanha Rede Globo em parceria com o Instituto Ciência Hoje. Oi, meu nome é Mariana Ferraz. Eu sou bióloga de formação, mas trabalho com divulgação científica há alguns anos. E a ciência hoje tem tudo a ver com isso. Eu me lembro que a primeira revista que chegou em minhas mãos foi porque meu pai tinha uma assinatura, eu ainda era muito pequena, não sei, devia ter acabado de aprender a ler, 7 anos talvez. E eu lembro que eu estava muito ansiosa aguardando a revista, porque ela vinha com encarte para crianças. Mas eu me lembro claramente da capa da revista Ciência Hoje, não tanto do encarte. Era uma capa vermelha com um senhor barbudo na frente, e que eu acho que era o Galileu hoje. E aquilo teve um impacto muito grande para mim. Além de eu ler o suplemento para as crianças, eu sempre folheava a revista dos adultos, também porque eu sempre gostei muito de ler. Eu lia quadrinho de jornal até Ciência Hoje, E eu tenho certeza que isso influenciou muito a minha escolha de carreira pela ciência, pelo contato desde pequeno com os temas. Você ter uma revista como essa, chegando na mão de um jovem, de um adolescente, de uma pessoa na pré-universidade, faz toda a diferença, porque te faz enxergar a ciência como uma coisa real, né? Ela não está só lá no laboratório, que você nunca tem contato, porque são poucas as escolas que frequentam os laboratórios universitários, por exemplo. A revista torna aquela ciência feita nos laboratórios palpável para quem está ali lendo. Isso é incrível, assim. Para mim a formação foi essencial. E aí, depois de algum tempo de formada como bióloga, como eu sempre gostei de ler e escrever, eu tive a feliz ideia de procurar um professor meu, que era editor científico da Ciência Hoje, e pedi para trabalhar com ele. Eu notei que eu não queria mais fazer a ciência do laboratório, mas que eu não queria me desligar totalmente e que a divulgação científica era um caminho. Ele me apresentou a Alicia Ivanisevic, que me recebeu super bem. A Ciência Hoje é um lugar incrível. Eu fiz um estágio lá e acabei sendo contratada, passei anos incríveis. Eu tenho que dizer honestamente que eu amo a Ciência Hoje. É isso.